Especial Gestão Sebrae RS 2019 a 2022. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Normalmente, o Plano de Voo traz os empreendedores para contarem as suas histórias. Mas no episódio de hoje, vamos inverter os papéis e bater um papo com o diretor superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. O Godoy é empresário, administrador de empresas e advogado. E hoje vamos conversar sobre a trajetória dele como diretor superintendente da gestão 2019 a 2022 do Sebrae RS. Seja bem-vindo, Godoy. Que prazer te receber aqui mais uma vez no Plano. Bom dia, Ale. Obrigado. O prazer é todo meu. Poder falar um pouco dessa trajetória dos últimos 4 anos dessa gestão do Sebrae, em que nós trouxemos uma energia diferente para o Sebrae Rio Grande do Sul. E acho que tivemos sucesso nessa trajetória. Então é muito bacana estar aqui contigo, podendo conversar aí com os teus ouvintes. Que bom, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão atentos aí, vamos falar de vários temas, então eu convido vocês a se acomodarem confortavelmente, porque vamos ter um bate-papo muito bom sobre empreendedorismo, inovação, negócios, economia, mercado e também vamos planejar um pouquinho até para 2035, gente. E para começar, Godoy, vamos falar sobre o relacionamento com o cliente, que tal? Um importante momento dessa concretização desse relacionamento entre o Sebrae e os seus clientes se deu na Mercopar, a maior feira de inovação da América Latina, que ocorreu em outubro agora de 2022, em Caxias do Sul. Eu tive o prazer de estar lá com o Plano de Voo, foram 15 podcasts que estão circulando, então convido vocês que estão nos ouvindo a também acompanhar todas essas entrevistas feitas durante a Mercopar. Nos últimos 4 anos, a Mercopar vem colecionando recordes, isso a gente já está bem conhecido. Como é que foi, Godoy, administrar um evento deste porte, onde chegamos a uma cifra de quase $500 bilhão de negócios? Como é administrar algo nessa magnitude? Olha, Ali, foi muito desafiador, especialmente porque desses 4 anos nós tivemos uma pandemia no meio. E a Mercopar, originalmente, era uma feira exclusivamente presencial. Então, lá em 2019, quando nós assumimos a gestão, a feira andava, vamos dizer assim, meio desanimada, né? Até por uma questão de econômica do país. E nós resolvemos lá, no início da gestão, revitalizar a Mercopar, com uma nova proposta, inclusive, transformando a Mercopar de uma feira puramente industrial para uma feira de inovação industrial. E essa foi a grande diferença que fez a Mercopar ter uma escalada nesses últimos 4 anos impressionante. Como tu estavas falando, nós, em 2019, ano sem pandemia, ano em que as empresas estavam no seu dia a dia sem se preocupar com fatores alheios a questões econômicas, né? Nós geramos em 65 milhões de reais de negócio. 4 anos depois, como tu disseste, atravessando uma pandemia, este ano de 2022 nós geramos em torno de 430 milhões de reais. Gente, é exponencial esse crescimento. Exponencial. Além disso, nós em 2019 tivemos 7 mil visitantes na feira. Esse ano nós tivemos 35 mil, considerando os visitantes presenciais e os acessos remotos, né? Então, de fato, é uma evolução muito impressionante. Nós tivemos o retorno de grandes fabricantes de máquinas para a feira que haviam se ausentado. Nós tivemos o embarque de muitos parceiros institucionais de grandes empresas como Randon, Marco Polo, os sindicatos industriais todos participando da Mercopar. Tivemos muitos municípios gaúchos que tinham seus estandes na feira e levaram suas empresas para lá, apoiadas pelos governos municipais. Tudo isso por essa recuperação de imagem que a Mercopar conseguiu fazer nos últimos 4 anos. Realmente foi um desafio muito grande, mas com uma equipe muito azeitada e muito bem gerida,
pelos nossos colegas. Eu quero destacar aqui o Fábio Krieger, que é o nosso gerente de competitividade, que é o responsável por essa área da feira, e a Beatriz, que é a nossa garota Mercopar, que é a responsável por... A guardiã. A guardiã da Mercopar. Então, foi um desafio muito grande, mas muito recompensador. Inclusive, na edição deste ano, como também falasse, nós tínhamos o nosso estúdio lá, onde vocês fizeram o trabalho de vocês com o plano de voo, que também é algo novo para a Mercopar, ou seja, nós gerarmos conteúdos a partir de entrevistas presenciais com os palestrantes que nós levamos para a Mercopar. E que time de palestrantes, hein? Palestrantes internacionais. Esse ano nós geramos mais de 208 horas de conteúdos específicos sobre inovação industrial, mostrando o que está acontecendo no mundo e quais são as tendências para os próximos anos, para orientar também os nossos visitantes e expositores a respeito do que precisa ser feito para que as suas empresas continuem conquistando espaços e crescendo nesse mundo cada vez mais dinâmico, né? E a indústria não passa ao largo disso. Ao contrário, a tecnologia do que a gente conhece hoje como indústria 4.0 é algo muito desafiador. E uma coisa muito bacana, Ali, que a gente conseguiu fazer é que nós trouxemos a inovação para o pequeno negócio. Porque o Sebrae, como vocês sabem, é uma entidade que cuida das micro e pequenas empresas. E a Mercopar, justamente, é o fórum onde nós conseguimos fazer essa conexão entre as grandes empresas, como eu citei agora, Randon, Marco Polo e outras tantas, e o pequeno negócio, trabalhando a cadeia de fornecimento. E essas empresas grandes, que têm um desafio gigantesco mundial de ter processos produtivos e produtos que sejam conectados com o que está acontecendo de mais moderno em termos de tecnologia, precisam que os fornecedores da sua cadeia também estejam tecnologicamente preparados para isso. E são, na sua grande maioria, pequenas empresas. Então, o Sebrae, ao fazer uma feira com a Mercopar, consegue trazer os pequenos negócios para que entrem em contato com esses conteúdos vinculados à tecnologia mundial e possam introduzir nos seus negócios também esses avanços. E, a partir daí, construir uma cadeia virtuosa de fornecimento, cadeia de valor, como nós chamamos, entre os pequenos e os grandes. Então, talvez esse seja o grande mérito da Mercopar, que é conectar os pequenos com os grandes, gerando muito conteúdo, gerando negócios. Nós temos a nossa rodada virtual de negócios que é exemplo para o Brasil inteiro. Ninguém faz isso melhor que o Sebrae Rio Grande do Sul. Eu não falo isso com uma certa vaidade, porque é a realidade, a gente é modelo para outros Sebrais, inclusive. Esse ano nós começamos a fazer as rodadas antes da feira, que também foi uma inovação. Normalmente a gente fazia nos 3 dias da feira. Esse ano a gente aumentou um dia, né? Então a rodada era só lá na feira. Esse ano nós antecipamos em quase 3 meses e já começamos a rodar encontros de negócios virtuais entre compradores de grandes empresas e fornecedores de pequenas empresas. E foi um sucesso absoluto, tanto é que esse número absurdo aí de quase $500 bilhão de negócios gerados na feira. Então foi muito bacana, muito desafiador. E o problema agora é continuar melhorando, né? Mas que problema bom esse? Que problema bom, é verdade. Eu ouvi muito lá na feira, tive a oportunidade, a possibilidade de circular e conversei também com pequenos para compreender e trazer mais conteúdo ainda para o plano de voo. E uma coisa que eu ouvi muito foi a felicidade dos pequenos em ter acesso a uma feira desse porte, desse tamanho, no quintal da nossa casa. O Sebrae leva muita gente para as missões internacionais. Hannover, que é uma feira espetacular, e eu ouvi muito de pequenos dizendo, meu sonho era ir a Hannover para ver isso, mas Hannover, não preciso ir a Hannover porque eu estou em Caxias, e o Sebrae trouxe para cá o que está também lá na Europa. Eu achei isso um retorno muito importante, porque para o pequeno pode ser até complicado e quase impossível ir a Hannover. Mas vocês trouxeram para cá. Isso é importante, trazer o conhecimento para perto. Muito importante. Essa questão das missões internacionais que o Sebrae faz é também um produto nosso muito valorizado. Acontece que para fazer uma missão de qualidade, Ale, eu não posso levar 500 empresários, eu posso levar 30, 40 no máximo, para que as atividades desenvolvidas lá em Hannover, por exemplo, tem também a NRF, que é em Nova York, que também é um produto muito interessante do Sebrae. Esse ano nós temos 47 na missão, que vai ser em janeiro, mas não dá para aumentar muito o número. Então, como é que a gente faz para levar aquele conteúdo para os outros pequenos negócios que também precisam disso? É trazer isso para nós, para o nosso quintal, como tu disseste. Então, a Mercopar tem essa virtude também de trazer, como eu disse, o que está acontecendo lá já e antecipar, inclusive, tendências que vão acontecer no mundo
da indústria a partir do que nós encontramos no mercado internacional. E a Mercopar, obviamente, que guardadas as proporções, porque Hannover é um mundo, né? Mas em termos de tendências, de conteúdos e de sinalizações, a Mercopar não fica atrás de Hannover ou qualquer outra feira do mundo. Atenção, Hannover, cuidado que a Mercopar tá chegando. É isso aí. Tanto é que, durante muito tempo, o Sebrae, a Mercopar era realizada em parceria com a Hannover Messe, que é a mesma empresa que promove a Feira de Hannover. E nos últimos anos, por questões econômicas da própria Hannover Messe, essa parceria foi desfeita e aí foi quando entrou a Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado, em 2019, que também deu um impulso muito grande para a feira, porque a federação é a entidade maior das indústrias do Estado. Então, ela Faz também... todo sentido. Todo sentido. Ela deu mais legitimidade para a Mercopar junto às grandes empresas. Então, essa foi quase um encontro astral entre Fiergs e tem mais uma coincidência. Hoje, o presidente da Federação das Indústrias é também o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, que é o Gilberto Petri, que entendeu essa sinergia que poderia vir dessa união da Fiergs com o Sebrae e apoiou essa união de esforços. E, de fato, desde 2019, nós temos tido resultados fantásticos para a nossa feira, levando, como nós estamos falando aqui, conhecimento, conteúdo e dando acesso a mercado para os pequenos negócios que dificilmente teriam não fosse uma feira como a Mercopar. Isso é revolucionário. Eu quero pegar o gancho para a gente ir para o nosso segundo ponto aqui, e eu quero pegar esse gancho que você mesmo trouxe da pandemia, né? A gente sabe que o Sebrae é a conexão presente, física com o seu cliente. E aí veio a pandemia, veio o distanciamento, e eu queria que tu nos contasse um pouco como foi para o Sebrae essa transformação digital que tanto ensina, mas teve que fazer uma transformação digital rápida para dentro para continuar levando serviços aos clientes, aos parceiros, sem poder ir na empresa, sem poder chamar os empreendedores. Como é que foi administrar toda a pressão de uma pandemia, né, Godoy? Muitas mortes, já, a economia com muitos problemas, só isso já é suficiente para deixar a nossa saúde mental e uma preocupação. Você nessa posição de comandante do Sebrae nesse momento, sabendo que muitas pessoas precisam do Sebrae para manter as suas empresas abertas, como é que foi administrar esse momento? E não terminou a pandemia ainda, temos que falar sobre isso. Foi muito desafiador, mas deixa eu só fazer uma lembrança ali que tu falaste, por causa da pandemia. Em 2020, auge da pandemia, a Mercopar foi a única feira realizada no Brasil, de qualquer segmento. A Mercopar foi a única feira presencial realizada no Brasil e talvez uma das poucas do mundo. E nós tivemos uma conjunção de fatores muito interessante. Primeiro, um pouco de sorte, porque no período em que a Mercopar foi realizada em 2020, nós inclusive postecipamos 15 dias, porque a feira estava na rua, estava montada, e uma semana antes a curva de contágio aumentou. Então a gente prorrogou a feira por 15 dias e no intervalo dos 3 dias que nós fizemos houve uma queda do contágio. Nós não tivemos nenhum caso de contaminação na Mercopar em 2020 presencial. Caramba. Obviamente que tinha também os nossos acessos remotos, né? Mas das pessoas que foram para a feira não houve nenhum caso, nem entre os visitantes, nem entre os expositores e nem entre a nossa equipe. Foi algo assim... Um presente. Surreal, que a gente até acha que foi um presente do universo pelo esforço que nós tivemos de montar a feira. E em relação às demais atividades do Sebrae, eu me lembro hoje, dia 20 de março de 2020... Desespero para todo mundo está lembrando dessa data. Foi todo mundo para casa do Sebrae, porque não tinha o que fazer, né? Lockdown decretado. Então, o que aconteceu? Como tu disseste aí na tua fala, o que a gente faz para auxiliar os pequenos negócios a não desaparecerem na pandemia? Porque ninguém estava esperando isso, ninguém estava preparado para enfrentar essa situação. Então, nós fizemos, em primeiro lugar, uma revolução interna através de melhoria de sistemas, de logística, de colocar as pessoas, nossos colaboradores em casa, com equipamentos suficientes para que eles pudessem dar um atendimento para os nossos clientes e criar produtos que pudessem, naquele momento de, como tu disseste, desespero para os empreendedores, que de uma hora para outra ficaram sem clientes,
ficaram sem fluxo financeiro, tendo que sustentar o seu negócio. E as contas chegando. E as contas chegando. A gente trabalha com um pequeno negócio, então muitos negócios são familiares, ou seja, aquele negócio fechado significava que a família estava sem renda. Como é que fazia isso? Então, nós nos preparamos em termos tecnológicos para isso, e essa foi vamos dizer assim, um subproduto da pandemia, né, que nós tínhamos capacidades instaladas que nós não sabíamos que existiam. Olha só. De fazer aquela transformação muito rápida. Então, quando nós mandamos naquela época, quase 400 funcionários para casa, nós conseguimos manter todo mundo conectado internamente e conseguimos criar produtos específicos para ajudar os negócios. E fizemos uso, Ale, de uma prerrogativa que o Sebrae tem de trabalhar com recursos públicos, uma parte desses recursos, e, portanto, podemos subsidiar esses produtos para que os empreendedores pudessem acessá-los e transformar os seus negócios, fundamentalmente criando os modelos digitais de negócios, indo para marketplaces, enfim. Então, nós criamos programas emergenciais que, a partir de uma pesquisa que nós começamos a fazer também em março, para sentir quais eram as principais dores dos empreendedores naquele momento, né? Quais eram as suas principais dores, como é que eles entendiam que precisavam acessar os seus clientes. Então, nós criamos pacotes de soluções emergenciais com 90% de subsídio, para que os empreendedores pudessem, de alguma forma, encontrar um porto seguro para continuar trabalhando, continuar faturando. E, de fato, foi algo surpreendente. Nós temos a convicção, hoje eu falo isso com um orgulho muito grande, não escondo isso. Eu tenho certeza que o Sebrae Rio Grande do Sul salvou muita empresa durante a pandemia. Certeza. E, consequentemente, salvou muitas famílias de situações de desespero, de não ter renda, de não ter o que comer, etc. Então, essa transformação tecnológica foi bacana porque nós não sabíamos que estávamos preparados para isso. Isso é muito legal, né? Porque se nós não tivéssemos numa jornada de atualização tecnológica, de criar canais de comunicação com o nosso cliente que já vinha sendo construída, nós certamente teríamos passado muita dificuldade e pior os nossos clientes, né? Então, foi uma transição muito desafiadora, mas muito recompensadora. E tudo aquilo que a gente conquistou tecnologicamente lá na pandemia e os nossos clientes agora, nós estamos aproveitando agora. Quer dizer, o aprendizado ficou e, a partir disso, nós criamos novos canais de comunicação. Os nossos clientes estão mais tecnológicos, vamos dizer assim, né? Tem ferramentas de relacionamento com os seus próprios clientes que não tinham antes. Então, a gente usando um clichê, né? Fez uma baita limonada desse problema horrível que foi a pandemia. E agora, como tu disseste, a gente começa a ver algumas manifestações pelo mundo de que isso volta, mas eu acho que com a existência das vacinas, certamente uma pandemia nós não teremos mais, mas teremos que nos cuidar sempre fazendo as vacinas anualmente, como a gente faz para a gripe A, por exemplo, né? Todo ano nós vamos ter que nos vacinar e vamos tocar a vida em frente porque os desafios continuam, né? Isso me faz pensar que essa agilidade, essa rapidez com que o Sebrae, esse organismo super vivo, gigante, né? Você tá falando em 400 funcionários, não é fácil movimentar, trocar, fazer mudanças em empresas e instituições tão grandes, né, Godoy? Pensamentos e tudo mais. Me faz pensar, me faz trazer aqui um outro tema que a gente vai conversar, que é a importância da gestão de pessoas. Porque gestão tudo é feito de pessoas para pessoas, né? Acho que o Sebrae bate muito. Tá lá no nosso manifesto, né? Tá lá no manifesto, lindo, né? E o mercado atual e o futuro, ele tá cada vez mais focado nessa premissa, né? A gente não produz para a máquina, a máquina produz para a gente, né? O humano prepara a máquina que vai produzir para a gente. E por isso é importante ter uma equipe comprometida, engajada com a organização. E eu quero te ouvir assim um pouquinho também sobre isso. Tocou um pouco nesse assunto aí no início, mas pegando esses dois ganchos da importância de estar com o time azeitado para que em momentos de crise como essa da pandemia, que infelizmente nós tivemos que viver, que bom se não tivéssemos vivido, mas temos essa situação para lidar. A importância da gestão das pessoas dentro de todas as organizações e dentro do Sebrae, que tem um cuidado muito grande com o seu colaborador. Verdade. E no caso do Sebrae, Ale, assim como em outras empresas do segmento, é mais importante ainda porque o Sebrae é uma empresa prestadora de serviços.
né? E os serviços são prestados por pessoas, como tu disseste. E também porque o Sebrae já tinha uma preocupação já instalada com o seu pessoal, nós conseguimos gerenciar muito bem essa questão da pandemia com as pessoas. Tanto é que há 2 anos seguidos, o Sebrae está entre as 4 melhores empresas do Brasil para se trabalhar pelo ranking da Great Place to Work, da GPTW. Nossa, Ed, ó, palmas, palmas e palmas, porque não é simples competir, né, Godoy, com empresas fantásticas que a gente tem no Brasil. E o mais legal, Ale, é que quem responde essa pesquisa são os funcionários. Então ela é real. Ela é real, ou seja, são os funcionários dizendo, olha, é legal trabalhar no Sebrae, não é a direção da empresa que responde lá, são os funcionários. E também por 2 anos consecutivos nós ganhamos da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, o ano passado e esse ano, prêmio destaque nos nossos programas de qualificação interna para pessoal, por 2 anos consecutivos. Nunca tinha acontecido isso também. Bicampeão. Bicampeão. Esse ano, inclusive, foi o destaque foi no nosso programa de digitalização para comunicação interna. Ou seja, como é que nós conversamos entre nós. Porque é fundamental, está tudo alinhado dentro de casa para poder comunicar direito, Exatamente. Né? E o que nos une, Ale, que é importante, que faz essa união tão grande do grupo do Sebrae Rio Grande do Sul, é o nosso propósito. O nosso propósito hoje, o nosso slogan hoje é empreendedorismo que transforma. Transforma o quê? Não é só os negócios, a gente transforma a vida das pessoas. Nós estávamos conversando antes aqui sobre um dos planos de voo que tu fizeste, né, de um empreendedor que veio contar como é que o Sebrae ajudou. A gente muda a vida das pessoas. Muda. Né? E isso é muito importante. E quando eu sempre falo com o nosso pessoal, eu brinco o seguinte, é bacana uma fábrica de sapatos, né? Mas quando uma pessoa compra um par de sapatos, aquele sapato, especialmente no caso das mulheres, ele vai durar 6 meses, 1 ano, aí eu vou trocar, vou comprar outro sapato, mas a vida daquela pessoa não muda por isso. Não. Agora, quando eu ajudo um empreendedor a ou montar o seu negócio ou salvar o seu negócio, eu estou gerando renda para ele, eu estou dando perspectiva de futuro para essa pessoa, para a família dele, então isso transforma as pessoas. Então, esse propósito é muito forte e é o que faz o nosso quadro de colaboradores entender que a nossa gestão em torno desse propósito, ela tem uma força muito grande. Isso tudo a gente joga para dentro da gestão das pessoas. A nossa área é muito de gestão é muito ligada no que está acontecendo no mundo, inclusive com práticas novas de gestão para que as pessoas se sintam comprometidas também com a empresa, né? Então, fundamentalmente, a preocupação com as pessoas vem antes de qualquer coisa. E considerando também que os nossos clientes também são pessoas, né? Então tem uma jornada conjunta que é muito importante e nós não teríamos feito nada disso se não fosse realmente a qualificação dos nossos funcionários. Durante a pandemia também nós criamos protocolos de segurança sanitária que foram reconhecidos por muitas instituições, na Mercopar, inclusive, por conta daquela mágica que a gente fez de não ter nenhuma contaminação. Nós tivemos instituições de fora do Brasil inteiro indo na Mercopar para conhecer o nosso protocolo de segurança sanitária, para ver como é que nós tínhamos feito justamente para manter as pessoas seguras, né, com o distanciamento que era preciso fazer. Eu lembro que nós tínhamos aquelas trupes de circo, né, com perna de pau. Então, o pessoal, quando tinha um bolinho, assim, 4 ou 5 pessoas que estavam muito perto, eles vinham brincando, pediam para as pessoas se afastarem, então tratando lúdico. isso de maneira lúdica, exatamente. E foi um sucesso gigantesco, né? As pessoas gostavam de ser interrompidas porque era uma coisa bacana. Então, esse olhar para o humano fez toda a diferença nesses 4 anos do Sebrae e a gente está confiante de que para os próximos anos isso deve se intensificar porque sem pessoas nada acontece. Nada. E é muito, quem acompanha o Sebrae sabe que esse comprometimento do time, da equipe inteira, é muito transparente, assim, isso é muito legal. E entre todas essas soluções que esse timaço do Sebrae apresenta, constrói, descobre, busca e leva para os nossos clientes, eu separei aqui para a gente conversar sobre uma dentro desse ambiente de negócios. Poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando de ações do Sebrae, né? Mas para a gente não cansar muito os nossos ouvintes, a gente escolheu alguns temas que são as salas do empreendedor. Eu sou uma entusiasta das salas, porque acompanho há muito tempo, e eu venho do interior do estado, e eu sei as dificuldades das cidades menores a acessar informações, e como as salas foram transformadoras
especialmente para os municípios aqui do interior do estado. Eu queria que contasse um pouquinho aí sobre a Sala do Empreendedor e esse sucesso que é. A sala é uma solução muito legal, Alê, porque a Sala do Empreendedor é a porta de entrada do empreendedor mais humilde no mercado no mercado, enfim, né? Por quê? O formato da sala é um espaço construído pelo Sebrae junto com a prefeitura desses municípios, onde o empreendedor consegue encontrar os principais serviços necessários para formalizar o seu negócio ou para resolver problemas burocráticos. Coisas que parecem pequenas e simples, mas que na vida desse pequeno empreendedor pode ser decisiva. Pode ser decisiva. E algo que eu sempre faço questão de mencionar quando a gente fala sobre sala do empreendedor ou sobre soluções para os negócios é o seguinte: o empreendedor tem que se preocupar com o seu negócio. Ele não tem que se preocupar em ir na prefeitura, ir na vigilância sanitária, ir no corpo de bombeiros e em ficar percorrendo repartições públicas para conseguir as licenças, os alvarás que ele precisa para fazer o seu negócio funcionar. Então, a sala do empreendedor, ela junta tudo isso. E nós criamos nos últimos anos um sistema também que ajuda a informatizar essas coisas para que o empreendedor possa, naquele local, resolver todos os seus problemas. Claro que problemas mais complexos, aí, eventualmente, vão precisar de soluções também mais complexas. Mas a sala do empreendedor é esse lugar de contato do empreendedor com a formalização do seu negócio. Vamos pular para as 3 letrinhas que estão em alta nos últimos anos? ESG. Eu acho que foi um tema que na Mercopar pontuou todos os outros temas e é uma expressão que está mais em alta agora. Ela não é tão nova, né? Ela já surgiu 2011 já, mas agora a gente está mais alto. Então, gente, ESG, né? Ética, transparência, proteção ambiental, compromisso social, governança. A tendência, um presente já, não vamos nem falar de futuro, né? Um presente já mostra que as empresas precisam estar atentas a esses pontos, que é decisivo para a competitividade. E o Sebrae está muito bem em ESG, né? Dá aula aí. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre... Tem gente que se arrepia só em ouvir, né, Godoy? ESG, mas não é tão complexo. Não é tão complexo, não. E é bacana a gente tratar desse assunto, Ali, porque é o seguinte. Bom, primeiro eu quero dizer que, tu falaste da Mercopar e ESG. A Mercopar desse ano o tema dela era Indústria 4.0. A Mercopar do ano que vem, que já foi anunciado lá na Mercopar... Olha, spoiler para quem não estava na Mercopar. O tema é ESG. Então, nós vamos montar a feira do ano que vem, trazendo para o centro do debate, da geração de conteúdo, o ESG. Por quê? Porque ele passa a ser uma obrigação para as empresas. Não apenas, e a gente fala que se as empresas não se sensibilizarem pela mensagem de sustentabilidade, que significa o ESG, né, que elas façam isso pelo lado do negócio, porque ESG é bom para os negócios. Impacta no bolso. Impacta no bolso. Não só pelo fato de que existem processos mais modernos, de produção mais limpa, mas porque, e isso é muito legal, Ale, os consumidores estão indo muito rapidamente para um estágio em que eles querem saber como é que é o processo produtivo daquela empresa, como é que os produtos chegam ao mercado, se o processo todo ele respeita regras de sustentabilidade. Então, as empresas que não fizerem isso, fatalmente vão ter problemas com o seu consumidor. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Isso é uma coisa bacana, porque assim como aconteceu com a inovação, e esse foi um trabalho muito legal que o Sebrae fez nesses últimos 4 anos, de desmistificar a questão da inovação. Porque há muito pouco tempo a inovação era para uma grande empresa, né? Por quê? Porque a inovação estava vinculada à ideia de que precisa ter muita tecnologia para fazer inovação. E a gente sabe que inovação não é isso. Não é um departamento dentro de uma empresa. E inovação é o seguinte, qualquer coisa diferente que eu faça no meu negócio que melhore o meu resultado é uma inovação. Não necessariamente você precisa injetar muito dinheiro, investimento para inovar. Eu vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Um exemplo bem simples de uma pequena empresa que tenha um buffet, um restaurante que sirva de buffet. Talvez se o dono do restaurante, observando o que acontece quando as pessoas estão no restaurante, mudar o fluxo da fila do buffet, ele gera um fluxo mais rápido das pessoas que estão se servindo, portanto vai gerar uma experiência melhor para o seu cliente e vai aumentar o faturamento. Fidelidade. Isso é inovação.
Assim como uma empresa que consegue incorporar um chip numa máquina, que a gente chama de sensoramento, para que ela aumente a velocidade e a qualidade da sua produção, também é inovação. Então, nós vamos de modificações de processo muito simples até modificações muito tecnológicas e sofisticadas. Tudo isso é inovação. E, portanto, ela está à disposição de qualquer porte de empresa. ESG é a mesma coisa, né? Por que ESG fala? Fala de processos sustentáveis, fala de economia circular, fala de olhar para o lado social da atividade empresarial e fala de governança. Tudo isso está ao alcance de qualquer empresa, de qualquer porte. Muitas empresas já têm práticas, só não sabem que é ESG. Só não tem o rótulo. Não tem o rótulo, assim como muitas empresas são inovadoras sem saber que o são. Então, de fato, o ESG é um tema que veio para ficar, é um tema obrigatório, porque a gente precisa cuidar do planeta, e aqui não tem nenhuma posição política, nada, é um fato, né? Sim, os dados estão aí para mostrar que nós estamos devendo para o planeta. É isso. Né? E não existe outro, pelo menos até o momento. Exatamente. E não tem... isso é uma questão de sobrevivência, né? Se eu não tenho uma consciência ecológica, ambiental, que eu tenho uma consciência de autopreservação. É a minha casa. Então, se eu não cuidar da minha casa, como é que eu vou fazer, né? Então, esse tema ESG é um tema presente, vai ser cada vez mais. As empresas maiores, as médias e as grandes, que buscam financiamento internacional, inclusive, terão dificuldades porque as instituições financiadoras de créditos isso já está acontecendo hoje. Não financiam mais empresas que não tenham práticas de ESG na sua gestão. Então, é um tema obrigatório. Não é moda. Não é moda, que vai entrar no cotidiano das empresas, e o Sebrae está muito atento a isso, também para trazer para as pequenas empresas essa questão que vai ser uma obrigação, especialmente se elas quiserem ter vida longa, né? E eu imagino que as empresas queiram ter vida longa. Eu imagino que sim. Outro tema, também nessa mesma linha, que também arrepia o cabelo de muito empreendedor, mas que não é um bicho de 7 cabeças, é a tal da ciência de dados, né? O que se fala hoje, preciso ter dados para tomar decisões baseadas em dados. Sebrae, mestre nisso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importância, como o Sebrae faz. Eu fico imaginando o tamanho, né, do Sebrae com a sua potência, com o número de clientes, a importância de tomar as decisões a partir de dados. Você já trouxe aqui, né, lá no início da pandemia, corre fazer uma pesquisa para ter dados, para poder saber. Mas os dados estão em tudo. Desse podcast, a gente vai extrair dados também. É verdade. E o importante disso, Ale, é o seguinte: o dado em si significa muito pouco. Tanto é que nós temos já... E nós temos muitos dados, geração de muitos dados hoje, né? E ferramentas que captam esses dados. Tanto é que são tantos dados que nós temos expressões já que são usuais do mercado, como infodemia. Eu ouvi outro dia uma que eu achei muito interessante: infobesidade. Nossa! Infoxicação. Infoxicação, eu adoro essa expressão. Que significa o seguinte: é tanta informação que a gente acaba não sabendo o que fazer com ela. E pior, se tu não consegue interpretar esses dados para gerar informações úteis, a gente acaba, inclusive, tomando decisões equivocadas a partir de leituras errôneas de dados. Então, o dado sozinho, ele significa muito pouco. É preciso criar uma metodologia de interpretar esses dados, que é o que se chama de ciência analítica, né, ou de cultura analítica, através da qual as empresas, acessando os dados por diversas ferramentas que nós temos hoje, conseguem extrair informações que são úteis para os seus negócios. Por exemplo, se eu modificar o horário em que eu libero alguma informação para o meu cliente, isso vai gerar mais engajamento ou menos engajamento? Se eu tiver um produto que atenda uma determinada necessidade do cliente, eu consigo criar uma fidelização para um relacionamento futuro com ele ou não? Então, isso tudo é feito através da interpretação de dados. Então, eu não vou dizer que é muito complicado, mas também não é muito simples, né? Porque isso até porque é uma ciência analítica, né? Então, nós precisamos ter competências mínimas que nos habilitem a interpretar os dados, porque, caso contrário, o efeito pode ser pior. Por isso, nós temos procurado orientar as empresas, e começamos isso dentro de casa, né, Ale? O Sebrae está montando e vai inaugurar até o final desse ano uma sala de dados, que é justamente para nós podermos ter acesso em tempo real
a tudo que está acontecendo no mercado em termos de geração de informações sobre o empreendedorismo, transformar isso em informações e, a partir daí, transformar essas informações em produtos e serviços para o nosso cliente. E isso é algo que é uma constante. Nós temos que olhar para isso 24 horas por dia. Os pequenos negócios talvez tenham um pouco de dificuldade de acessar isso. Para isso é que o Sebrae existe, inclusive, para orientar através dessa análise de informações que a gente faz e transformar isso em ferramentas, em insumos úteis para as empresas. Então, traduzir o dado, porque a equação básica é o seguinte, é transformar o dado em informação. Quer dizer, eu tenho um dado de consumo, eu tenho um dado de crescimento, eu tenho um dado de tendência. O que isso significa para o meu negócio? Eu tenho que transformar isso em informação e aplicar no meu processo ou de atendimento, de relacionamento com o cliente, de transformação do meu processo produtivo. Então, é algo realmente que veio para ficar e as empresas precisam estar muito atentas a essa questão. Muito bem. Já falamos um monte sobre inovação, porque inovação está em tudo. Está em tudo. Mas a gente pode entrar um pouquinho mais, né? Queria que tu nos contasse um pouco como que o Sebrae se prepara o tempo inteiro, né? Mas para seguir sendo essa referência que já nos sistemas de inovação que são tão importantes para a economia do país. Como tu disseste, Ale, a inovação ela veio para ficar. Eu sempre uso a expressão que, quando as pessoas pensam, tu falaste no início da nossa conversa aqui sobre inovação não é um departamento da empresa. Não né? pode ser. Não pode ser, mas ainda é. E o que vai acontecer com a inovação? O mesmo que aconteceu com a qualidade. Não sei se tu vai se lembrar, e os nossos ouvintes vão lembrar, lá pela década de 90, a empresa que não tivesse um departamento de qualidade total, uma gerência de qualidade, estava fora do mercado. Hoje, ninguém fala nisso mais. Por quê? Porque a qualidade passou a ser uma premissa. As empresas que não tiverem qualidade nos seus processos, nos seus produtos, fatalmente vão desaparecer. A inovação vai pelo mesmo caminho. Hoje ainda as empresas, e o Sebrae também está nessa, tem lá a sua gerência de inovação. Para quê? Para que isso possa ser introduzido na cultura da empresa. A partir do momento que a empresa adquire a cultura da inovação, eu não preciso mais ter um departamento de inovação, porque todas as pessoas vão falar inovação e vão praticar a inovação. Mas tem o processo de aculturamento. Exatamente. Então, e de desmistificação, inclusive, que nós estávamos falando antes, né? Então, por enquanto, o Sebrae ainda trabalha muito isso, para mostrar de fato que a inovação é essencial. E como é que nós nos abastecemos? Nós completou um ano agora em agosto, a marca Sebrae X, que é a marca de inovação do Sebrae, para também renovar essa linguagem do Sebrae em relação ao ecossistema de inovação, aos ecossistemas que nós participamos. E dentro do Sebrae X, nós criamos o X-Lab, que é um laboratório de inovação onde nós fazemos experimentos de ferramentas, de soluções inovadoras para poder transformar os processos também para os nossos clientes. Importante então, laboratórios, né, para testar. Porque as empresas precisam sobreviver. Se eu sou uma empresa que nasce na inovação, eu já estou orientada para isso. Então, maravilha, né? Que é o caso mais conhecido das startups. Agora, se eu sou uma empresa já estabelecida, como é o caso do Sebrae, que completou esse ano 50 anos, eu não posso simplesmente abandonar tudo que eu estou fazendo para começar um negócio novo. Eu tenho funcionários para sustentar, eu tenho uma estrutura de rede física para sustentar, eu tenho uma responsabilidade social. Então, eu não posso simplesmente virar uma chave. Como é que as empresas fazem isso? É o que a gente chama de organização dual. Eu tenho que, ao mesmo tempo que eu toco o meu negócio tradicional, ou negócio atual, que gera o faturamento necessário para eu poder fazer inovação, desenvolver células ou experiências muito específicas para testar novos processos, novas ferramentas, novos produtos, para depois incorporar à organização madura e, aos poucos, tudo se transformar numa coisa só. Então, os laboratórios de inovação, eles visam justamente cumprir essa função de ir preparando a empresa para que, no curto ou médio prazo, ela possa se transformar e adotar processos e produtos inovadores. Então, o Sebrae está fazendo a mesma coisa. Se abastece no mercado de experiências, está presente em muitos ecossistemas de inovação, vai a feiras nacionais, internacionais, conversa com os parceiros, tem um programa de startups muito reconhecido, já passaram mais de 900 startups pelos nossos programas. Tudo isso para trazer inovação para dentro do Sebrae, para processar isso
e jogar de volta para o mercado para os nossos clientes, para que eles também possam ter essa readaptação dos seus negócios para poder sobreviver, porque é um caminho sem volta. Caminho sem volta. E é o que falamos, né? A sociedade se transforma num ritmo muito acelerado, né? Se a gente pensar as transformações de 2010 para cá, que pontuar isso na história não é nada, 10, 12 anos na história não é nada, mas a transformação que o mundo digital, a internet, o celular, o smartphone, o acesso aos dados da internet em qualquer lugar trouxe, é incrível, né? Então, é importante ter essa visão do futuro para todos os negócios. Estar atento ao amanhã para responder de forma efetiva aos desafios aí que batem à nossa porta. E a gente sabe que tem aí umas visões do Sebrae pensando até 2035. Por mais, gente, que vocês pensem, nossa, 2035 já tá aí, né, Godoy? Já está aí, já está aí. Isso é quase angustiante, né, Ale? Porque não dá para parar mais. O que a gente defende é o seguinte: muitas pessoas dizem, nós estamos vivendo um novo normal, ou essa época é uma época disruptiva. Na verdade, a única diferença que existe de hoje para o século XIX é a velocidade com que as transformações acontecem, né? Antes, a primeira revolução industrial, entre a primeira e a segunda revolução industrial, transcorreram 100 anos. É muito tempo. Entre a segunda e a terceira foram 90 anos. Entre a terceira e a quarta são 40 anos. E entre a quarta e a quinta, que seria a indústria 5.0, vão ser menos de 10 anos. Então, o que mudou foi a velocidade. Porque a incerteza sempre fez parte do cardápio, né? E isso é um pouco angustiante, porque as empresas precisam estar mais atentas e se preparar para essa velocidade. Então, nós pensando nisso, aplicamos um método conhecido como Foresight para tentar antecipar o futuro. Que essa que é a grande sacada, né? Porque eu posso fazer um planejamento olhando para trás, que normalmente é o que as empresas faziam, que a gente usa a expressão olhando para o retrovisor. Eu posso fazer o planejamento olhando para o que eu estou vivendo hoje, e eu posso fazer o planejamento a partir do que eu quero que aconteça no futuro, que é a criação de futuro, né? Quando eu olho para o futuro e trago ele para o presente, eu automaticamente estou modificando esse futuro. Não dá mais para planejar só olhando para o retrovisor e nem só olhando para o que está acontecendo hoje, e sim para o que vai acontecer. E aí que é a diferença entre trabalhar com cenários. O cenário é construído com base no passado e no presente. E a visão que é construída a partir do que eu acho que vai acontecer no futuro, a partir de sinais que eu consigo captar do que está acontecendo, especialmente em termos de tecnologia. Por exemplo, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo uma notícia que o nosso sempre citado Elon Musk, através de uma empresa chamada Neuralink, que é uma startup que ele investiu, vai começar a testar chips cerebrais para fazer uma conexão neural entre o ser humano, o corpo humano, a mente humana e o mundo físico. De maneira que, através de um chip implantado no meu cérebro... Pessoal, isso está acontecendo hoje. Não é futuro, não é futurologia. Eu implanto um chip no meu cérebro e eu consigo controlar o meu celular, por exemplo, o meu computador, sem usar as mãos, só com a força do cérebro. Dá um medinho. Através do chip que vai ter uma conexão com o software do meu computador. Então, mas como é que isso interfere no meu negócio? Quando isso virar algo cotidiano, como é que vai impactar no meu negócio? Então, essas são as visões de futuros que eu preciso trazer para cá para modificar. E o Sebrae fez isso através desse trabalho. Nós ouvimos 1.300 empreendedores no estado do Rio Grande do Sul durante um ano, 300 especialistas e em torno de 40 lideranças de vários setores para construir essa visão de futuro. E aí construímos 4 eixos principais, que são juventude empreendedora. Super importante, né? Preparar o jovem para empreender. Equidade digital, porque não adianta tu ter ilhas de desenvolvimento. Por exemplo, não adianta eu ter alguns bairros aqui de Porto Alegre com 5G e os outros com 3G, que às vezes nem funcionam. Então, eu preciso que toda a cidade de Porto Alegre tenha 5G. Eu preciso que todo o estado do Rio Grande do Sul tenha 5G. Então, a equidade digital, o acesso das pessoas à conectividade é fundamental. Tem microterritórios, ou seja, e a pandemia ajudou muito nisso, né? O desenvolvimento local passa a ter uma importância muito grande na gestão dos negócios, né? Eu tenho que ter um olhar global, mas
tentar fazer o desenvolvimento no território que eu atuo. Então, essas visões todas de futuro vão desencadear uma série de ações do Sebrae até 2035, para que nós, como organização, possamos nos adequar a isso e também sinalizar para os empreendedores por onde é que eles têm que ir para manter os seus negócios sustentáveis e, enfim, e conseguir ter uma jornada aí de longo prazo nos seus negócios. Então, isso é muito bacana, Alê. Olhar para frente, que a gente chama de sinais fracos, né? Às vezes nem tão fracos assim, mas que a gente não se dá conta. E trazer isso para o presente para que isso possa ajudar. É bom trabalhar com desafio, né? É bom. Ficar sempre numa certa linha, numa certa tranquilidade, o que todo mundo fala na zona de conforto. É bom fazer algo novo, né, Godoy? Tem Eu uma gosto. satisfação, não tem? Tem. Repetir todo dia a mesma coisa. A gente sempre fala, né? Se eu acordo de manhã e penso assim, puxa, eu tenho que trabalhar, fazer tudo aquilo a mesma coisa. Eu tenho dito para o nosso pessoal, se vocês imaginem quão frustrante é eu trabalhar. Eu viver 5 dias pensando nos 2 dias do fim de semana. Não, algo está errado. Algo está errado. Isso a pessoa adoece, é frustrante, né? Então, a gente tem que se desafiar sempre a alguma coisa nova. Obviamente que isso não é algo simples, né, Ale? A gente tem que procurar isso. E a zona de conforto, ela é de conforto até o momento que ela deixa de ser. E aí a gente não consegue mais recuperar o tempo perdido. Então, é claro que cada pessoa tem o seu perfil, nem todo mundo é inovador, nem todo mundo é criativo, nem todo mundo quer fazer coisas novas, mas é isso que move o mundo, né? São essas pessoas, são os Elon Musks da vida que movem o mundo. Então, e a gente quer trazer essa cultura para o Sebrae, a cultura da inovação, da velocidade, de descobrir coisas novas para melhorar a vida das pessoas. E é muito legal acompanhar o trabalho do Sebrae, já falamos aqui durante todo o período, de que pega as tendências mundiais aplicadas por Elon Musk da vida, gigantes, e traz lá para Dona Maria, que está abrindo a primeira lojinha dela, lá na periferia, lá no interior, e ela está podendo ter acesso a essas informações e às mesmas ferramentas que o Elon Musk tem. Eu acho que isso é de uma riqueza, né, Godoy? Sem dúvida, sem dúvida. E é o mais desafiador, né? Como traduzir isso? Como traduzir isso para os negócios. Mas é possível, é preciso estar atento, né? E uma coisa que nós não passamos, eu acho que ao largo nosso papo ali é o seguinte, as pequenas empresas lidam muito diretamente com os consumidores, né? E os consumidores mudaram muito, especialmente nesses 2 últimos anos. Quando a gente fala que ficou mais fácil adquirir produtos, né? Uma vez, antes dessa hiperconectividade, eu comprava no bairro, na loja do meu bairro, né? Ou na minha cidade. Hoje eu compro da China e recebo o produto em 1 semana na minha casa. 1 semana. E quando você compra um produto aqui em Porto Alegre, por exemplo, e no mesmo dia, compra de manhã e no fim do dia você recebe... Que loucura é essa? É isso. Então, quer dizer, o meu concorrente hoje não é a loja da vizinhança, é a loja que está lá em Pequim, né? Então, como é que isso impacta o meu negócio? Qual é o tipo de experiência que eu crio para o meu cliente para que ele compre da minha loja e não do chinês? A modificação dos hábitos de consumo impacta muito fortemente na gestão dos negócios. E outra coisa também muito interessante, Ali, é o seguinte... Normalmente, se eu estou no ramo de calçados, por exemplo, né, eu tenho uma loja de roupas ou uma loja de calçados, até pouco tempo atrás eu considerava que o meu concorrente era outra loja de calçados, ou do mesmo ramo. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque com essa mudança de hábitos do consumidor e o acesso à informação, de novo à informação, eu tenho um cardápio de experiências muito vasto. E a experiência que eu tenho como consumidor me relacionando com algum tipo de negócio, ela vai influenciar em todas as relações que esse consumidor vai ter com qualquer tipo de negócio. Então, se eu vou numa loja de sapatos, sou super bem atendido, as pessoas são atenciosas, eu tenho um ambiente agradável, os produtos são bons, o preço é bom, quando eu for comprar um celular, eu quero a mesma experiência. Porque se eu entrar numa loja e for mal atendido, não interessa se estou comprando um celular, um par de sapatos ou um carro. A experiência de consumo, ela interfere diretamente na criação da fidelização desse cliente com aquele negócio. Então, a experiência faz com que todo mundo é concorrente de todo mundo. É um negócio muito legal. Só que exige que as empresas estejam atentas para isso, né?
Então, o relacionamento, porque a jornada não é mais de atendimento, é de relacionamento. Vai além daquela relação física de eu escolher um produto, pagar e levar para casa. A experiência toda ela, e aí eu vou voltar um pouquinho fazendo um link aqui, as pessoas podem achar, pô, o Godoy tá louco, mas é o seguinte, o ESG também tem a ver com isso. Porque a minha experiência de consumo é o seguinte, eu vou comprar numa loja, eu quero saber se a matéria-prima que fez aquele sapato é sustentável, se o abate do boi para a produção daquele couro foi um abate humanizado, entre aspas, ou se é um abatedouro clandestino, etc. Então, tudo isso interfere na relação de consumo. E a gente precisa estar muito atento a isso, especialmente os empreendedores que vão trazer esses produtos, essas experiências para o mercado, né? E a gente sabe, sempre bom lembrar que a fidelização é tão importante, porque tem estudos que provam que buscar um cliente novo pode custar até 80% a mais do que manter o cliente e aumentar o ticket médio dele. É isso mesmo, é isso mesmo. A fidelização é um dos grandes segredos das empresas, né? Então, para fidelizar, eu tenho que ter bom atendimento, bom relacionamento, boa experiência e, obviamente, que bons produtos, né? Gente se relacionando com gente. Godoy, que papo gostoso. A gente, né, falando, poderíamos ficar aqui o dia inteiro, mas a gente está se encaminhando para o fim. Botamos o binóculo lá para 2035, mas agora eu quero te convidar para a gente olhar para o retrovisor. Tu encerras, né, agora em dezembro de 2022, 4 anos à frente do Sebrae RS. É um trabalho incrível, imagino que foram muitas horas de trabalho, né, mas também tem muita satisfação nisso. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho aí como foi para ti essa experiência desses 4 anos e alguns pontos que você acha que foram importantes da tua gestão, tua e de um timaço, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Nesses 4 anos que você queira compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Legal, Ale. O que eu sinto mais orgulho desses 4 anos da nossa gestão foi o clima de pertencimento que nós conseguimos criar no Sebrae Rio Grande do Sul. E aí a gente volta para as pessoas. Gente para gente. Gente para gente. Tanto é que em 2020 nós criamos o nosso manifesto. E a primeira frase do nosso manifesto é o seguinte: somos uma organização de pessoas feita por pessoas, que trabalha por pessoas, que visam transformar a vida de pessoas. Parece redundante, e é mesmo, porque tudo é pessoas, né? Então, nós conseguimos criar um clima de transversalidade dentro do Sebrae, dando mais autonomia para as equipes, para as pessoas, obviamente que assumindo a responsabilidade correspondente, né? Porque o mantra, quando eu entrei no primeiro ano, era autonomia com responsabilidade. É soltar as pessoas. Deixa as pessoas mostrarem todo o seu potencial, sua capacidade e responderem por isso, né? Porque um dos grandes erros das empresas é o seguinte: eu contrato a Alexandra porque ela é uma baita comunicadora, eu olho para ela trabalhando em outro lugar, ela tem a maneira como ela cria os programas dela, a linguagem dela é sensacional. Aí tu tem que vir trabalhar no Sebrae. Aí ela vem trabalhar no Sebrae e diz assim: Alexandre, é o seguinte, a partir de agora, tu vai fazer isso dessa forma, etc. Quer dizer, eu trago a pessoa pela competência que ela tem e aí eu digo para ela como ela tem que trabalhar. Não vai funcionar. Acabou. Mata a criatividade. Então, o que nós conseguimos... E tira até o desejo dessa pessoa sem de dúvida, trabalhar. Claro. A pessoa se anula, né? Você, bom, o que é que eu faço? Tá bom, então eu vou limitar a minha criatividade. Então, o que nós conseguimos fazer foi realmente devolver. E aqui não tem nenhuma crítica às gestões anteriores, cada gestão tem o seu tempo, né? Mas nós conseguimos devolver um sentimento de empoderamento para as pessoas que trabalham no Sebrae, para mostrarem o que elas são, para mostrarem a sua competência, o seu potencial, exercer isso, dar pista para elas fazerem as coisas. Tanto é que, se tu andares pelo interior do Rio Grande do Sul, o relacionamento do nosso time com os nossos parceiros, os nossos clientes, é uma coisa admirável, porque eles se sentem donos do Sebrae. E isso, para mim, foi a grande conquista que nós tivemos nesses 4 anos e vamos ver se nós conseguiremos manter esse clima aí, porque é isso que vai fazer o Sebrae crescer cada vez mais. Hoje, Ale, eu vou te dar um dado que eu olhei antes de vir para cá também, é o seguinte: hoje, no ano de 2022, o Sebrae já atendeu 937 mil empreendedores no Rio Grande do Sul.
Em um ano? Em um ano. Não, em um ano Menos? não. Menos não. Eu estou torcendo para que a gente feche dezembro passando de 1 milhão. Isso é um negócio inimaginável. Inimaginável do crescimento que nós tivemos nesses 4 anos. Claro que o digital ajudou muito, né? Sim. Hoje o Sebrae está nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, digitalmente, e presencialmente em outros tantos. Então, também saber aproveitar aquilo que nós falamos a manhã inteira aqui, né? Aproveitar esses ensinamentos que nós tivemos para a digitalização ajudou a escalar o atendimento do Sebrae e a gente vai querer passar dos 2 milhões, aí 2 milhões e meio nos próximos anos. Vamos embora, vamos contar essa história, ajudar a escrever essa história que é aí. tão bonita. É isso. O Godoy, esse administrador de empresas, empresário, advogado, cumpriu esses 4 anos com maestria, já contou aqui da sua satisfação em cumprir tudo isso. Mas e o Godoy, pessoa física? Como é que é? Como é que você está se sentindo em encerrar esse ciclo? Como é que é a pessoa física aí fica nessa história tão bonita e nessa transformação? Muito envaidecida, né, Ale? Porque, de fato, ah, liderar uma equipe como a que nós temos no Sebrae e que a gente transformou o Sebrae é algo muito bacana, muito bacana. Eu sou muito grato a todas as pessoas, eu digo para o nosso pessoal lá que nada aconteceria de novo se não fosse esse sentimento de equipe, de time que nós construímos. Então eu estou muito feliz, para mim quase um presente poder fazer parte até hoje desse time do Sebrae, porque é algo que tem um retorno pessoal gigantesco para a gente. De tu poder ir dormir de noite e acordar de manhã sabendo que tu está ajudando as pessoas a melhorar de vida, como nós falamos mais cedo, né? Então, pessoalmente, eu cumpri um ciclo que eu hoje sou um cara melhor do que eu era quando entrei no Sebrae. Isso é muito bacana. E o que vem pela frente, não sei, né? Vamos trabalhar para ver o que acontece aí. Nós vamos ter eleição no Sebrae a semana que vem. Isso também vai definir os próximos 4 anos do Sebrae, vai ter a troca na presidência do Conselho. Mas eu tenho certeza que isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito. O que nós construímos no Sebrae é muito difícil de desmanchar. Então, venha o que vier pela frente, eu tenho certeza que o Sebrae vai estar em outro patamar já, por conta do empoderamento que nós conseguimos dar para as pessoas que trabalham no Sebrae. Isso fez toda a diferença e tenho certeza que vai ser o que vai nortear os próximos anos do Sebrae. Tivemos, né, Godoy, então, essa semana, a eleição e você foi reconduzido ao cargo. Tem um desafio aí para continuar essa tua gestão que você começou lá em 2019, que nos contou aqui também. Tu tens mais 4 anos aí pela frente. Como é que o Godoy está preparado para isso? E a pergunta primeiro é: Godoy tira férias agora, antes de começar essa nova gestão ou não? Essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro em relação à eleição, a gente está muito feliz, né, de ter sido reconduzido para os próximos 4 anos. O que a gente construiu nesses últimos 4 anos foi nós preparamos o Sebrae para uma nova fase. Seja a partir do foresight que nós conversamos, né, de olhar para 2035, seja a partir da estruturação do nosso núcleo de ciência de dados, que vai nos dar uma capacidade maior de entender o que está acontecendo e planejar as nossas ações. Tudo vai caminhar a partir daí. Tem muita coisa para fazer, os desafios são cada vez maiores, nós queremos, o nosso planejamento agora, ele para 2023, na verdade, né? Ele foi construído com base nesse trabalho de antecipação da visão de futuro do empreendedorismo no Rio Grande do Sul, que vai caminhar por esses eixos que nós conversamos mais cedo. Então, o desafio é gigantesco. Com relação às férias, eu não sei, né? Eu já devia ter tirado férias. O pessoal lá do RH, diretor, o senhor tem que tirar férias. Em 2022, eu não tirei férias, né? E, enfim, vamos ver o que acontece aí. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não quer tirar férias, né? Então é isso, Ale. Estamos pela frente aí com mais 4 anos, vamos ver o que acontece. Mas o importante é que a gente possa estar perto dos empreendedores do Rio Grande do Sul, levando capacitação, levando visões de futuro e ajudando a adequar os negócios a esses desafios que sempre serão gigantescos, especialmente para o pequeno negócio, num país, vamos dizer assim, instável como é o Brasil. Então, a gente tem que estar muito atento para dar a mão para ajudar os empreendedores a caminharem junto conosco.
Coisa boa. Godoy, que prazer te receber aqui. A gente tinha conversado, feito uma entrevista dessas aqui no Plano lá no início de 2021, quando a gente colocou o plano de voo no ar. Passamos de 80 horas agora, então uma honra te receber aqui. Que coisa boa ouvir alguém com esse brilho no olho e na fala também sobre o empreendedorismo para o pequeno. Eu só posso te agradecer demais por essa aula que você deu hoje aqui, trouxe tantos dados e eu tenho certeza que o Sebrae segue crescendo muito e ajudando cada vez mais os nossos empreendedores. Meu muito obrigada. Eu que agradeço, Ale, pelo espaço, pelo esse belíssimo trabalho que a Padrinho tem feito com o Sebrae. É uma parceria dessa que a gente quer que dure para sempre, né? Porque realmente, através do teu trabalho, nós conseguimos levar muitas ideias, conteúdos, chamar a atenção das pessoas que acompanham o teu trabalho para aquilo que é importante para o empreendedorismo. Então, nós estamos muito satisfeitos com a nossa parceria e eu já digo aqui que eu faço votos que ela continue nesses próximos 4 anos, pelo menos, para a gente continuar levando ideias novas, levar conteúdo, despertar essa paixão nas pessoas para fazer aquilo que elas gostam e que o Sebrae possa, de alguma forma, ajudá-las a concretizar os seus sonhos. E eu admito aqui, muito obrigada, fico lisonjeada em ouvir isso e falo que eu brinco que eu estou fazendo o maior MBA possível em empreendedorismo, pilotando o plano de voo. Estamos falando de mais de 80 horas sobre temas, então, para mim, está sendo algo transformador. Eu tenho 41 anos, muitos anos em redações, e eu estou aprendendo todos os dias aqui, e não tem nada mais bonito do que isso. Que bacana. Sebrae me deu esse presente. Coisa boa, vamos seguir juntos. Seguimos juntos. E aquele obrigada mais do que especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Escute os episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Especial Gestão Sebrae RS 2019 a 2022.